Estamos aqui começando a nossa aula ao vivo sobre autocuidado na prática. Sou Thaís Moreira, sou terapeuta holística. Estou aqui hoje para ensinar para vocês sobre o autocuidado na prática, para a gente poder realmente ativar essa energia do autocuidado na nossa vida, o quanto que isso é importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento, tá? Tô esperando vocês entrarem e coloquem aqui pra mim, pra eu saber de onde vocês são, que vai ser muito legal eu poder conhecer um pouquinho cada um aqui da live. Quem aqui é meu aluno já, quem aqui tá me conhecendo agora, vão colocando aqui embaixo pra eu saber. Gente, hoje a nossa aula ao vivo vai ser muito especial, a gente vai aprender muito, na prática mesmo, como utilizar a ferramenta do autocuidado, né? O que é autocuidado, na verdade? E isso tudo vai ser muito especial para que a gente possa trazer mais harmonia para a nossa vida, porque o autocuidado nada mais é do que a gente trazer práticas que harmonizem o nosso dia a dia, tá bom? Tô esperando Bianca, Dani. Olá, gente. Ó, tem pessoas novas aqui na live, Minas Gerais, São Paulo, sejam todos bem-vindos. Ser um prazer trocar, pra gente aprender bastante junto aqui. Muito legal. Bom, então vamos lá. O que é autocuidado, gente? O que é o autocuidado, na verdade? O autocuidado ele é um conjunto de práticas que a gente faz no nosso dia a dia para que isso promova o bem-estar em várias esferas da nossa vida, né? Desde parte física, a parte emocional, espiritual. Então é muito importante que a gente possa praticar o autocuidado na nossa vida para que a gente realmente expanda a nossa consciência, para que a gente realmente harmonize os nossos processos, a nossa vida, tá? Então tudo que a gente fala sobre a esfera do autocuidado é bem interessante porque às vezes a gente não aprende no dia a dia, na escola, na família, o que é o autocuidado, né? E a gente vai aprender lá na frente, quando as coisas começam a desandar, às vezes, na nossa vida. Faz sentido pra vocês? Então, às vezes, a gente começa a aprender a se cuidar quando as coisas começam a desandar na nossa vida. Então, para que isso não aconteça com você, a gente criou essa aula aqui para que vocês possam realmente estudar, aprender um pouquinho mais como vocês podem aplicar realmente na prática essa ferramenta do autocuidado, tá bom? Antes eu queria contar um pouquinho de como que o autocuidado chegou na minha vida, porque mesmo já trabalhando com autoconhecimento, mesmo sabendo a importância disso, mesmo trabalhando já com autoestima, às vezes a gente precisa passar por algumas situações para a gente poder realmente aplicar essa ferramenta no dia a dia e chegar ali e colocar isso como uma rotina, tá? Então, o autocuidado para mim, ele começou a se mostrar mais importante quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, foi quando eu entendi que não dava mais para deixar isso de lado. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Então, às vezes a gente coloca várias prioridades na nossa vida que não são prioridades. Então, quando você aprende a usar essa ferramenta do autocuidado, você está blindando também a sua vida para trazer mais harmonia para a sua vida. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, são práticas bem importantes para que você blinde mesmo toda a sua vida, para que você não passe por situações, às vezes, que podem chegar a uma situação crítica, para que você possa aprender a se cuidar, que você aprenda a se cuidar sem que você tenha desafios aí do seu emocional, na sua vida em geral. Então, quando a gente aprende a praticar o autocuidado no dia a dia, a gente está blindando a nossa vida de uma forma muito positiva para que não aconteça, às vezes, situações desafiadoras, porque a gente está ali o tempo todo cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso emocional, tá? Então, eu vou botar aqui uma enquete para vocês, para saber quanto que vocês, de 0 a 10, sentem que já se cuidam, que já cuidam da energia de vocês, quanto que vocês já sentem aí que vocês estão praticando o autocuidado na vida de vocês. Coloque aqui embaixo para mim, para eu poder saber.
De 0 a 10, quanto que vocês acham hoje que vocês já praticam autocuidado na vida de vocês? Essas práticas que trazem harmonia no dia a dia de vocês. Coloquem aqui para eu saber, tá? No meu caso, depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E eu vou trazer aqui também uma média minha, tá? E que eu tô tentando subir cada vez mais essa média para que eu sinta mais essa harmonia na minha vida. Mas de 0 a 10 aí, quanto que você sente hoje que você dá espaço para você se cuidar, para você trazer o autocuidado na sua vida? Coloca aqui embaixo para eu saber, tá bom? O que acontece, gente? Quando a gente não consegue colocar o autocuidado em prática, algumas armadilhas elas começam a surgir, né? Então, quando a gente começa a ter certos comportamentos na nossa vida, alguns comportamentos, eles reforçam esse lugar da gente não se priorizar. E quando a gente começa a criar esse tipo de comportamento como uma rotina, como um hábito na nossa vida, a gente não tem resultado e a gente não sente essa nutrição interior. Tá? Então, vou trazer para vocês, antes da gente começar mesmo a parte da prática, quais são essas armadilhas do autocuidado, né? As armadilhas de não praticar o autocuidado que podem estar acontecendo aí na vida de vocês para que vocês possam ter essa consciência, tá? Dani botou 6, mas para chegar a 6 quase surtei. Exatamente, né? Às vezes a gente está tão acelerado no nosso dia a dia, nos nossos processos, e aí a gente vai cuidar da nossa saúde, né? A gente vai cuidar do nosso bem-estar quando a situação tá crítica. Mas não precisa ser assim, né? A gente pode cuidar sempre do nosso bem-estar, da nossa saúde. Então é muito importante que a gente faça esse movimento, tá? Então a primeira armadilha para a gente não praticar o autocuidado no dia a dia é colocar sempre os outros na nossa frente, né? Essa é uma das armadilhas que acontece diariamente com qualquer pessoa. Por quê? Porque às vezes tem uma rotina pesada, às vezes tem filhos, tem família para cuidar, né? Então a gente vai priorizando as pessoas e deixando ali a nossa rotina de autocuidado por fazer, porque sou eu, né? Porque sou eu, posso flexibilizar mais. Então a gente tem essa mania às vezes de chegar e colocar o outro na nossa frente, de deixar, por exemplo, ela tá ali no seu dia a dia, você já marcou um exercício físico, uma academia, que é um tipo de autocuidado que a gente vai entrar. Aí alguém fala pra você assim, um familiar fala pra você assim, preciso da sua ajuda, você pode ir comigo em tal lugar? Aí você vai e já sai da tua rotina e já coloca ali a energia dessa pessoa, ou seja, você se desprioriza às vezes para poder atender pessoas, né? Não só familiares, mas qualquer pessoa. Tem gente que realmente tira qualquer coisa que planejou para si mesma para colocar ali para outra pessoa. Então isso é uma armadilha do autocuidado, porque quando você vê lá na frente, você começa a perceber que você não criou espaço para você, espaço para você se nutrir, espaço para você trazer um momento para você de tempo. Faz sentido aí para vocês? Então essa é uma das armadilhas do autocuidado na nossa vida. Quando a gente começa a priorizar sempre o outro, sem que a gente possa perceber que pra gente fazer algo pro outro, pra gente estar bem, a gente precisa primeiro se cuidar. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. É a gente se priorizar, a gente se colocar em primeiro lugar. Faz sentido aí pra vocês? Né? Então, além de todo esse processo da armadilha do autocuidado, a gente também tem crenças que a gente carrega de família, de que, se você se colocar em primeiro lugar, isso é egoísmo. Quem já não viu isso? Né? A pessoa sempre se coloca em primeiro lugar. A pessoa é egoísta, não pensa nos outros, só pensa em si mesma. Né? Então a gente precisa alinhar algumas crenças na nossa vida para entender que se priorizar é um ato de amor. Se você não está harmonizado, você não consegue ajudar o outro por muito tempo. Faz sentido aí? Tá? 2. Segunda armadilha
de você não praticar o autocuidado, que é bem comum, é como uma justificativa para você não praticar o autocuidado, é a armadilha do trabalho. Quem aí sente que coloca essa justificativa do trabalho para deixar de se priorizar, deixar de se cuidar? É muito comum que às vezes as pessoas usem essa justificativa do trabalho, né, como uma justificativa para não se cuidar. De falar assim, eu tô trabalhando muito, tá muito puxado pra mim e eu não tô conseguindo me cuidar aqui. Porém, gente, a questão do autocuidado, você pode trabalhar autocuidado em várias esferas e vocês vão aprender isso aqui. E não necessariamente você vai estar trabalhando 24 horas por dia. Então você consegue ali colocar o teu tempo, organizar o teu tempo, para que você possa ter algumas práticas de autocuidado diariamente, sem que isso prejudique o seu trabalho. Então, às vezes, a gente colocar o empecilho do trabalho é uma desculpa pra gente não fazer pra gente mesmo. Faz sentido pra vocês? Então, quando você dá essa justificativa que você está trabalhando muito, que você não está conseguindo se priorizar, isso é apenas uma justificativa do trabalho ali, mostrando que você não está alinhada com você mesmo, que você não está praticando algo que seria bom para você. E aí é uma bola de neve. Quando você vê, você está com a sua saúde debilitada, você está com o seu emocional debilitado, você não está conseguindo ver valor em você, né? Porque sua energia estava muito para fora, muito para o outro ou muito para o seu trabalho, tá? Isso não é ruim por um período, né? De você colocar a tua energia no trabalho, isso não é ruim, mas tudo que você precisa criar como rotina precisa ser saudável para você, leve para você. Se for pesado para você, se for ruim para você, você não consegue sustentar a longo prazo. Então pare e pensa sobre isso. Teve períodos que eu trabalhei 15 horas, mas se eu deixasse de fazer o meu exercício, mínimo que fosse, gente, mínimo que fosse, eu ia começar a me sentir mal. Por quê? Porque o exercício é um dos pilares do autocuidado também. Então, se você não pratica um pouquinho no seu dia ali, se você não coloca isso por você, o seu tempo para você, as coisas começam a desandar. A gente vai entrar ainda nisso, no passo a passo, né, da gente trazer mesmo essa energia do autocuidado para vocês verem que é mais do que isso. O que é importante vocês entenderem aqui? Para vocês não começarem a não inverter essas ordens de trabalho e pessoas na vida de vocês. Porque se a tua saúde, pensa comigo, se a tua saúde trava hoje na tua vida, quem você consegue ajudar? Ninguém. Quem você consegue manter um relacionamento saudável se a sua saúde trava? Ninguém. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai estar sempre ali ou dando suporte pra você. Você não vai estar conseguindo trazer uma entrega ali boa pras pessoas, né? Você não tá ali trazendo harmonia ali no relacionamento. Por quê? Porque você vai precisar de mais. E aí a balança vai estar desequilibrada. Então é importante pra você que você se equilibre, para que você seja uma profissional melhor, para que você dê o seu melhor e consiga dar o seu melhor nas relações. Então, o autocuidado, ele é como se fosse de dentro para fora. A gente faz isso pra gente e lá na frente a gente vai começar a perceber que isso vai reverberando para as nossas relações. Então, é um ato de amor, primeiro com você e segundo com as pessoas que você se relaciona, com o seu trabalho. Porque você só vai conseguir ver melhoria nas coisas na sua vida, dos resultados na sua vida, quando você começa a praticar. Não é uma coisa do dia para a noite, né? Autocuidado, gente, não é a gente ir ao salão uma vez no mês, por exemplo, pintar o cabelo e depois seguir a vida naquela correria absurda, né? E deixar aquele cabelo lá, tipo, pintado. Fiz o meu autocuidado ali do mês. E aí você, tipo, deixou aquilo acontecer. Aí o cabelo fica como? Fica totalmente ressecado. Quem já passou por isso? Cabelo ressecado, né? Fica ali com aparência esquisita, precisando cortar. Por quê? Porque, na verdade, isso é só um reflexo do teu autocuidado.
Você precisa o quê? Criar rotina. Autocuidado é rotina. A gente pode trazer também outro exemplo. Você não compra uma plantinha, e rega uma vez na vida e deixa ela lá. O que vai acontecer se você fizer isso? A planta não vai ficar ressecada, não vai morrer, não vai aguentar. Mesma coisa acontece com o nosso corpo, com a nossa mente. Se a gente não pratica diariamente isso na nossa vida, uma hora resseca. Uma hora dá problema. Faz sentido para vocês essa reflexão aqui? Tá? Então não é autocuidado quando você vai, por exemplo, ao salão, pinta o cabelo e deixa aquilo ali rolar, entendeu? Depois continua na tua rotina. Isso não é autocuidado. Autocuidado é um nível mais profundo. É igual você todos os dias, você não tem que acordar, tomar um banho, escovar os dentes. Você não faz isso? Mesma coisa é o autocuidado. É todo dia você fazer por você, pra você. Né? E a gente vai trazer agora aqui os diferentes tipos de autocuidado e como que você pode trazer isso na sua vida, tá? Mas antes, eu separei algumas perguntas aqui pra gente poder compartilhar, pra vocês verem quanto que tá o nível de autocuidado de vocês, tá? Então, de 0 a 10, se você puder anotar isso aí, ou refletir, não precisa nem anotar, mas refletir sobre isso aí na tua casa, que é o seguinte. De 0 a 10, quanto que você troca as suas necessidades pelas necessidades das pessoas? Sempre coloca as necessidades das pessoas na sua frente. Se você não tiver uma caneta, um papel, não precisa... Pensa, só pensa. De 0 a 10, quanto que você coloca as suas necessidades e as necessidades das pessoas na frente? 0 sendo você sempre se prioriza, e 10 você sempre coloca ali a vida das pessoas na sua frente. Quanto que você faz isso? Anota aí pra você ver o quanto que você às vezes está ali distante, tá? Se alguém pede ajuda pra você no seu tempo de qualidade, no seu tempo de autocuidado, quanto que você sempre prioriza o outro? De 0 é você não abrir mão disso, a 10 você sempre abrir mão disso. Anota aí. Como que você julga a si mesma no seu dia a dia? Ou a si mesmo no seu dia a dia? 0 é você não se julga, 10 você se julga muito. Porque às vezes você não tá fazendo nenhuma prática de melhoria pra você, e aí você tá ali o tempo todo o quê? Se julgando, né? Trazendo desafio pra tua vida. Então é importante a gente ver isso. 0 é você não se julga, você tá bem com você mesmo. E 10 é você se julga extremamente, tá? Quanto que você reserva na tua agenda um momento pra você? De 0 é você saber colocar, reservar esse tempo, e 10 é quanto você não sabe colocar esse tempo pra você. Anota aí. Se a tua pontuação tá muito alta, provavelmente você tá praticando aí 0 de autocuidado com você mesmo. E aí agora é o momento de você mudar isso.